Olá, boa tarde. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura aqui de amor, dando continuidade às 12 leituras que eu farei no mês de junho, né? Já que é um mês que a gente fala, que a gente comemora o amor. Eu vou trazer hoje sobre quem está afastado, para saber a energia dessa pessoa, a energia da relação, para saber se existem obstáculos e um conselho da espiritualidade para vocês. Vou começar com essa mensagem. Essa mulher estava aqui, deitada, de uma carinha um pouco triste, que fala que emoções são necessárias, elas fazem parte da nossa vida. E também a parte ruim, né, que elas podem distorcer, né, a forma que a gente enxerga as coisas e de alguma forma turvar nossa visão. Para que a gente possa ver as coisas claramente, precisamos deixar de lado todo o ressentimento. Então, olha que interessante. Estamos falando de uma leitura para quem está afastado, né? Deixa eu acender a luz aqui. E na verdade aqui tem alguém, parece que está lamentando, né? Aqui parece que é a mulher, mas pode ser que seja, né, a outra pessoa, se a gente estiver falando de um casal de homem e mulher, mas se estivermos falando de pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, aqui você pode entender que tem alguém dessa relação que lamenta a perda, que lamenta a separação, né? Só que quando a gente deixa o ressentimento de lado, olhando tudo por uma visão mais espiritual, no sentido de que estamos todos aqui para aprender. E quando eu compreendo isso, eu deixo de culpar o outro exclusivamente sobre aquilo que aconteceu. Nem sempre a culpa do casal está dividida 50-50, né? A gente vê muito aí, 50-50. 50-50, cada um leva 50%, né, da culpa. É mais ou menos isso. Eu acho que um casal, eles atuam muito de acordo com o que cada um tá. Então, às vezes eu posso estar melhor, entregar 80%, o outro entregar só 20%. No dia seguinte a gente vai inverter, o outro vai entregar mais do que eu. Eu acho que esse é o apoio mútuo que um pode dar ao outro, né? De completar aquilo que o outro, né? Que é aquela terceira relação que vamos dizer que é vocês dois somados, né? Você é um, aquela pessoa é o outro e vocês dois juntos é uma terceira relação. Quando essa relação alguém está tirando, né, ou colocando, vamos dizer assim, sozinho, tá todo mundo perdendo. Mas quando tá cada um dando aquilo que é possível naquele dia, de acordo com os desafios da vida, né, com as nossas emoções, eu sei que o outro vai me apoiar, né, para que no final a gente termine o dia, vamos dizer assim, com 100%, mesmo que naquele dia eu tenha dado pouquíssimo. Quando eu olho a relação com esse olhar e não de apontar o dedo, eu começo a entender essa energia desse casal, né, e por que há tanta, né, esse sentimento de abandono, né, de se sentir isolado em relação à vida por conta da necessidade, às vezes, de perdoar, né? E esse perdão, ele tá para além daquilo que você vai decidir depois se mantém ou não numa relação, né? Aqui, se a gente está falando de pessoas afastadas, o afastamento já aconteceu. Mas para quem ainda está sentindo que está se aproximando e não está de fato, né, no momento de rompimento, você pode entender que quando você olha as coisas com um novo olhar, você então traz para a relação uma energia de tá tudo bem você ter errado, né? Dependendo daquele erro e de como esse erro pesa dentro da sua balança, que isso é muito pessoal, você vai poder avaliar se esse erro é realmente um erro que não dá para manter a relação ou se é algo que dá, né, para a gente ir ajustando aqui de alguma forma e conseguir entregar de uma forma mais equilibrada, né? Eu vou começar aqui pedindo uma energia, né, para essa leitura que fala sobre a energia da relação, tá? Mesmo que ela tenha finalizado, existe uma relação, né, mesmo que rompida, né? Porque você que tá aqui ouvindo essa leitura, hein, não tá ouvindo porque você só quer se afastar, né? Você tá ouvindo porque você quer saber. Então a gente vai tirar aqui energia para as pessoas que chegarem até esse vídeo que querem saber sobre alguém que tá afastado, né? Vamos ver o que vai sair aqui. Saiu a carta do louco, né? Esse tarô romântico, esse louco aqui, ele não só tá vestido de rosa, mas ele tá muito, muito assim, esperançoso por uma nova jornada. Então aqui pode ser que a gente esteja falando de que vai haver uma comunicação, tem muitos pombos aqui perto dele. Ele não é o mago, né, que faz mágica, mas tem muitos pombos. Ele tá olhando tudo, né, por cima, como se estivesse bem no céu, estivesse num pedestal muito alto.
Então aqui fala também de uma pessoa que é muito confiante, né? Muito confiante em si. E aqui a sensação é que ele tentou uma aproximação, mas a pessoa jogou o buquê na cabeça dele. Vocês conseguem perceber? Aqui há um buquê como se alguém tivesse jogado na cabeça dele, né? Como se tivesse ido pedir desculpa e a pessoa não tivesse aceitado. E aí eu queria falar uma energia que eu vi hoje no vídeo, que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. Quando a gente coloca na cabeça de uma forma engessada que o outro precisa se desculpar assim, assim, assado, né? De uma forma específica, eu deixo de me abrir à possibilidade daquilo que o outro está trazendo. Às vezes a pessoa não é alguém que vai chegar e falar para você desculpa, mas é uma pessoa que vai tentar de alguma forma estar perto de você, fazer com que, né, as coisas se modifiquem nas atitudes. E aí você fica às vezes preso querendo uma desculpa, mas essa pessoa, em vez de desculpar, está colocando ali em atitudes um movimento para estar perto de você. Estou dando um exemplo. Então você precisa olhar para a sua relação e entender que forma você está vendo tudo isso que está acontecendo e por que você está tão apegado que esse movimento seja de um determinado jeito, sem entender que às vezes o importante é que haja uma atitude, que haja um caminhar, né? Às vezes a pessoa fica presa, né, e não consegue se movimentar mesmo amando muito. Mas quando alguém se movimenta, né, e tenta algo diferente aqui, mesmo que não seja da forma que você gostaria, se abra a isso, né? O mais importante não é o que foi feito, é o movimento da pessoa querer estar com você, de querer ali de alguma forma corrigir. Claro que essa conversa pode acontecer, né? Vai ter um momento que vocês vão precisar conversar, mas se ali está tendo um movimento do outro para que vocês se mantenham juntos, para que esse elo de alguma forma não se rompa em definitivo, por que tem que ser de determinado modo? Então eu trago aqui para vocês uma energia para que vocês tentem avaliar dentro do coração de vocês se isso faz sentido, né? Se vale a pena tentar, não é o sentido nem de baixa guarda, é de tentar ver que o outro está fazendo um movimento, mesmo que não seja aquele que você gostaria, né? E que tem, vamos dizer assim, valor nisso, né? Eu vou tirar aqui uma energia desse oráculo para a gente ver agora se essa pessoa ainda pensa em mim, tá? Eu vou tirar ainda mais cartas com tarô, mas eu quero perguntar a esse oráculo se essa pessoa ainda pensa em mim, né? Se há algum movimento de essa pessoa que está afastada, né, querer se aproximar de alguma forma, tá? Vamos ver, então. Você pode sair aqui, que é um oráculo, né? A gente vai complementar com tarô, mas de início já queria tirar uma energia sobre se essa pessoa tem vontade, né? Se ela pensa ainda em mim, né? Quero saber se essa pessoa que está afastada, se essa pessoa que eu amo ainda pensa em mim. Essa pessoa que está afastada ainda pensa em mim. Essa energia, ela fala o seguinte, aqui tem alguém em silêncio, né? Aqui fala sobre quietude, fala sobre, imagina, né? Se essas pessoas estão afastadas, aqui há um silêncio, mas há uma mensagem nesse silêncio, né? De que ainda preciso permanecer quieto. Então aqui não responde se a pessoa vai se movimentar ou não, vou pedir ainda energias do tarô, mas aqui fala que há esse silêncio. É importante que se respeite esse silêncio, né? Às vezes a pessoa está numa fase mais introspectiva, que não tem a ver com você, que tem a ver com ela, com a jornada, com tudo que ela tem passado. E quando você interrompe esse silêncio, perguntando, e a nossa história, vai deixar isso assim, não vai pedir desculpa? É quase que arrancar a pessoa desse lugar. Então, aproveite esse momento, fique em silêncio também. Vamos dizer assim, eu ia falar para você se recuperar, mas às vezes você tá bem. Eu falo no sentido de você, assim, pegue esse momento de pausa e utilize para você, mesmo que não seja na direção dessa pessoa, mas que seja na sua vida, que seja nos seus projetos. Então, há aqui um silêncio entre vocês e a energia que me vem aqui é de que vocês possam aproveitar essa energia para vocês também, né? Eu vou continuar com essa mesma pergunta aqui no tarô, perguntando se essa pessoa ainda pensa em mim, apesar do silêncio, né? Essa pessoa
Esse amor afastado ainda pensa em mim. Vamos lá. Vou tirar 3 cartas. A carta 8 de paus. 8 de paus. A carta do eremita. Essa pessoa realmente tirou um tempo para... Essa aqui é a carta 4 de ouros. E a carta no fundo do deck é a sacerdotisa, né? O que acontece? Deixa eu deixar essa carta aqui. A sacerdotisa que está no fundo do deck aqui fala de uma pessoa que está acessando, né, a sabedoria interior, né? Ela de alguma forma está confiando, né, no universo e nesse momento. Vamos dizer como se ela estivesse tentando alcançar, né, a sua intuição nesse silêncio, né? Tentando adquirir alguma sabedoria, mas dentro, né, que está dentro dela. E aqui, de alguma forma, uma conexão com a espiritualidade. Tem 3 cartas que falam de silêncio. A primeira, do oráculo, a sacerdotisa e o eremita. Esse silêncio, ele é extremamente importante para essa relação. Inclusive, todas as cartas têm verde, né? Esse momento é um momento de grande cura entre vocês, né? Só que isso, olha a carta que está embaixo, a rainha de copas, que está numa mesma posição que a sacerdotisa, olha só. As duas estão em silêncio, confiando que os olhos que estão enxergando não são os olhos físicos, né? São os olhos da alma. Os olhos da alma é o que, vamos dizer assim, a ferramenta que você vai precisar utilizar para tentar entender sobre essa conexão, para tentar entender o porquê desse silêncio, para tentar respeitar esse momento, né? Então, o que você não está vendo é que essa pessoa, esse silêncio, né? A sensação é que esse louco foi para a vida, tomou um toco, né? Não necessariamente de você, mas da vida. Tá nesse silêncio, né? Uma certa melancolia, porque talvez tenha alguma coisa, né, para perdoar. E o silêncio se faz presente. Quando a gente tira o tarô e vem essa carta, essa pessoa está aproveitando esse silêncio, seja lá por qual motivo for, ou se foi a relação de vocês que trouxe essa necessidade de pensar, ou se foram coisas da vida, para que de alguma forma aqui, essa carta 8 de paus, ela fala sobre o movimento, né? Ela fala sobre alguma coisa na comunicação, que também sai aqui na carta do louco, tem muitos... Deixa eu contar aqui quantos pombos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aparece 13, 14, 15. 15 pombos aqui. Pode ser que esse número seja importante para alguém. Mas essa carta fala que vai haver um movimento. Esse silêncio ele vai se quebrar. De alguma forma, essa carta de paus, ela fala que vai ter um movimento ágil, né? Só que essa pessoa, talvez, quando ela, vamos dizer assim, estiver satisfeita com tudo que ela interiorizou e se percebeu durante esse momento de pausa, é quando ela de fato vai se movimentar. Mas por enquanto ela está em pausa, né? A carta 8 de ouros, ela fala o seguinte, tem uma mulher aqui segurando uma bolsa, como se ela tivesse muito apego, né, a essa bolsinha dela. E a carta 8 de ouros fala sobre uma dedicação, né, sobre algo que foi aprendido na prática. Eu acho muito que essa carta, ela tem a ver com a relação de vocês, né? A experiência e tudo que vocês trocaram trouxe muito aprendizado e ela tem um certo apego a isso que foi vivido, né? Ela tem um certo apego de tudo que vocês trocaram durante esse tempo. Então, mesmo que ela esteja lá em silêncio, ela tem pensado em você. Ela tem refletido aqui, ó, sobre a relação. Aqui parece que ela está numa poça de água, não sei se vocês conseguem ver, e está enxergando o próprio reflexo aqui. Ela está se vendo a partir das emoções e dos sentimentos que ela tem por você. É nessa água que ela enxerga o próprio reflexo. E tudo isso ela está acessando nesse momento de solitude, nesse momento de grande introspecção do próprio coração, né? Ela não só está curando o coração, mas como ela está recebendo informações de dentro da alma
sobre a conexão de vocês, a qual ela tem muito apego. E depois que esse momento passar, ela vai vir querer rapidamente se movimentar. Então, se não há algum movimento, eu peço que você, nesse momento, aproveite essa pausa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aproveite essa pausa para cuidar das suas coisas, cuidar de você, para você descansar, para você também, se puder, analisar tudo isso que está passando, né, com vocês. Eu vou tirar aqui 3 cartas também do baralho cigano, perguntando se essa introspecção tem volta. Aqui já falou que tem, né? Nesse carta 8 de paus, vai ter um movimento. Mas vamos saber se esse movimento é para uma conversa definitiva ou se é uma pausa, né? Ou se é um movimento para, de fato, vir, né? E continuar a construindo o que vocês estavam fazendo, ou, né, se foi um rompimento importante, sério, definitivo, que vocês possam recomeçar, né? Que tipo, vamos começar do zero, vamos tirar tudo que estava... Apareceu aqui a carta do trevo para mim, como se vocês quisessem tirar as ervas daninhas no caminho. Então vamos saber aqui se essa separação tem volta. Essa separação tem volta. 3 cartas. A carta do urso. Essa pessoa é um pouco teimosa, né? Mas também é apegada. Já tinha saído essa energia aqui nessa carta 8 de ouros. A carta dos peixes. A carta da torre. Realmente houve uma separação entre vocês. No fundo do deck, a carta da cigana. O que acontece? Começou uma chuva aqui, fui fechar a janela. O que acontece? Essa carta da cigana, que você não tá vendo, ela fala sobre uma energia feminina, né? Então, talvez aqui você tá tendo intuição sobre esse momento de vocês, né? Você tá conseguindo, de alguma forma, acessar a importância dessa pausa, né? Porque essa pessoa, ela não só é pegada a você, como ela tem uma certa obsessão, mas ela também é muito teimosa nas suas crenças. Isso mantém ela talvez um pouco mais isolada aqui, como sai na carta do eremita. Mas ela vê que vocês dois têm muita prosperidade, que vocês dois têm muita... existe muito potencial em vocês para ter algo próspero, né? Ela sentia, se caso vocês não tenham desenvolvido muito tempo, esse rompimento tenha vindo, vamos dizer assim, antes de vocês construírem algo de fato, ela vê que você tem uma grande prosperidade, né? E que juntos talvez você pudesse, vamos dizer assim, aumentar essa prosperidade, seja em qual sentido for. Mas que sim, vocês estão afastados, não foi um afastamento simples, foi algo que doeu, né, para essa pessoa, tudo veio abaixo, né, para se reconstruir. Só que tem um detalhe, normalmente as torres elas estão destruídas. Aqui não. Aqui essa carta, ela fala o seguinte, aqui há um certo isolamento. Então essa pessoa, após a separação de vocês, ela se isolou nessa torre. Ela não só está aqui no eremita, como saiu na energia anterior, mas como ela se isolou. Para quê? Para que ela pudesse acessar a sabedoria, que ela pudesse acessar a própria verdade. Às vezes a gente vai mantendo uma relação atrás da outra, a gente não consegue se enxergar nelas. E aqui, essa pessoa está tentando encontrar nelas respostas que ela precisa para saber se quer voltar, se não quer voltar, quer embarcar numa vida sozinha, numa jornada sozinha. E nada disso tem a ver com você. Eu queria deixar isso muito claro. Esses encontros conosco, eles vêm após muita reflexão da vida. Independe né, vamos dizer assim, com quem a gente esteja. Há uma reflexão, né? Então aqui essa pessoa está tirando, né, vamos dizer assim, essa pausa para refletir e pensar. Esse afastamento é real. Não parece que é definitivo, porque a pessoa vê prosperidade em você e falou também que vai ter um movimento rápido assim que essa pessoa sair desse isolamento, tá bom? Eu vou perguntar aqui agora com o tarô do Osho se uma carta só, um conselho espiritual para essa relação que vocês estão afastados. Então aqui, resumindo, essa pessoa vai te procurar, né? Aqui não parece, né, se é uma volta, mas vai te procurar para uma conversa, né? E às vezes tudo depende, né, dessa conversa, de como essa pessoa se coloca, de como você vê tudo. Ela vê muita prosperidade em você, chega a ter um apego, né, por essa relação, mas que está se dando o direito de pensar e de se isolar nesse momento. Minha garganta ficou aqui um pouco rouca, pode ser que tenha muita dificuldade na comunicação de vocês dois,
mas parece sim que esse silêncio vai ser importante, tanto para você quanto para ele. Então, trabalhe em você, não tenha medo que isso vai separar, né? Tem distanciamento. Aí você fala assim, se separar, é porque isso ia acontecer. Mas se essa pessoa descobrir nessa separação que você é a pessoa que ela quer investir porque ela vê prosperidade, isso não vai ser motivo para separar vocês. Então deixe que o outro reflita, pense, observe. Faça isso com você também, né? Consigo mesmo, na sua realidade, né? Aceitando esse silêncio, se conectando a assuntos mais espirituais, coisas que possam elevar você, né? Para que você entenda esse momento, tá? Eu vou tirar aqui uma carta, já embaralhei, já cortei. A carta da comparação. Olha que interessante. Existem muitos casais que eles ficam numa disputa, né? Eles ficam como se fosse se comparando, né? Ah, você é mais forte, ah, mas o outro é mais flexível, ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não gera proximidade, isso gera disputa. Então aqui é importante que o conselho da espiritualidade é, se tiver uma procura dessa pessoa, que aqui parece de fato que vai existir, que vocês possam conversar sem comparação, no sentido de, ah, mas eu fiz aquilo e você não fez, né? Tenta conduzir isso sem comparar, porque estamos falando de duas pessoas diferentes. Imagina, o amor é isso. São duas pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes, têm visões do mundo diferentes, mas querem estar juntas. Então, precisa encontrar um consenso entre essas pessoas, né? Aquilo que de fato possa ligá-las, sentimentalmente falando. E aí, quando eu encontro isso, eu não posso comparar. Ah, porque eu fiz isso e você não fez. Cada um vai ter uma entrega na relação. E é importante que você deixe que isso, né, tome forma, né, que cada um possa contribuir de uma forma inteira, presente para essa relação, sem existir comparação. Porque isso meio que detona, né, vamos dizer assim, a vida de um casal, né, pesa em vez de ajudar. Né? Então, o conselho da espiritualidade é essa, que eu vou tirar aqui 2 mensagens do que essa pessoa poderia dizer para você. Vou tirar também 3 letrinhas e 2 mensagens dessa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa poderia, né, te dizer no momento desse. Aqui já tá tendo embaralho, não dá para saber, então vou puxar 2. Vamos lá. Já vou ler para vocês. Uma. Aqui já tem 2. Tem 2 aqui. E vou tirar 3 letrinhas. Vamos lá. A letra A. E aí você fica atenta, porque o mais importante do que a letra e essas mensagens é a mensagem geral, tá? Letra U. Se a mensagem geral bateu com vocês, é o que importa, tá bom? E a carta M. Essa carta M acho que saiu nas últimas 3. Eu vou ler para vocês o que ela falaria para você. Quero controlar tudo, não sei deixar fluir. Sou teimoso e cabeça dura. Aqui, ó, confirmando a carta do urso, né? Há uma teimosia ali dessa pessoa e talvez isso dificulte um pouco mais, né, o contato, a volta. Então, o que eu peço é que você tenha calma, né? Se precisar de ajuda terapêutica para entender um pouco dessa relação de vocês, o porquê as coisas aconteceram assim, para ir, né, de uma forma organizando os pensamentos, mas também utilize esse tempo para você, né, para que você entenda que o outro pode estar comigo, eu posso amar o outro, mas o outro não é tudo que eu tenho. O outro é só uma parte da minha vida no quesito amor, mas tem o trabalho, tem a minha família, meus amigos, meus projetos, meu crescimento, minhas finanças. Então, que você possa olhar o outro somente como uma parte sua e não tudo que você tem. Né? E se você fala assim, poxa, mas é tudo que eu tenho, então isso precisa ser modificado agora. Essa leitura vem trazer a importância de você cuidar de você a ponto de essa pessoa não ser tudo que você tem, que ela seja só uma parte, né? E que nas outras você esteja feliz, porque são as outras que vão te dar suporte emocional para quando esse lado amoroso não tiver bem das pernas, vamos dizer assim, tá bem? Deixo vocês com essa mensagem, espero que ela os auxilie. Se puder, curtir aqui o canal, é muito importante pra gente, né? Para que o YouTube entenda que eu trago informações e leituras que são importantes aqui, né? Que te acrescentam de alguma forma. Deixo um beijo bem grande, queridos, e até a próxima.